Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aproximações lineares aqui em cálculo em várias variáveis, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então na última aula que a gente falou sobre plano tangente a uma função, a gente viu que quando a gente quer o plano tangente a uma determinada função em um ponto x0, y0, z0, esse plano tangente vai ter essa equação aqui. E aí a gente viu, por exemplo, que o vetor normal desse plano é o vetor gradiente da função naquele ponto. Então, por exemplo, a gente encontrou o plano tangente à função x² vezes y no ponto 1, 1. E aí a gente encontrou que esse plano tem a equação 2x mais y menos 2. Então, a gente tem esse plano aqui, que é tangente a esse ponto A. E agora vamos observar uma coisa. A gente vê aqui que esse plano passa por esse ponto, né, tangente à nossa função. E conforme a gente vai se aproximando do ponto A, olha só o que vai acontecendo. O nosso plano e a função vão ficando cada vez mais parecidos, não é? Parece que os pontos do plano são muito próximos dos pontos da função, quanto mais perto a gente chega. Então, olha só, quanto mais um a gente dá aqui, mais próximos eles ficam. A gente já não sabe mais o que é plano e o que é função. Quando a gente tem o plano tangente a uma função em determinado ponto, nas proximidades desse ponto, ou seja, perto do ponto 1, 1, esse plano vai aproximar o comportamento da nossa função. Então, a gente pode olhar para o plano ali nas redondezas para entender qual o comportamento da função ali. Então, por exemplo, a gente tem o ponto 1, 1 aqui. Se a gente quiser saber como a função se comporta em 1,1, 0,99, que são muito próximos disso aqui, a gente consegue aproximar isso através desse plano. Então, se a gente tem a função x² vezes y, e a gente encontrou que o plano tangente a ela no ponto 1, 1 é esse plano aqui, 2x mais y mais 2 igual a z. Então, esse plano, a gente pode falar que ele é a linearização da função no ponto 1, 1. Ou então, pensando de outra forma, a gente pode falar que a função f de xy, que é essa função aqui, pode ser escrito mais ou menos como a equação do plano em volta do ponto 1, 1. Então, é uma aproximação linear para o ponto 1, 1 ali nas redondezas. Então, se a gente tem uma função assim e o plano tangente a ela aqui em determinado ponto, aqui nas redondezas desse ponto, esse plano é a aproximação linear dessa função vermelha. A gente pode descrever essa função através desse plano. Ó, então, nesse exercício aqui, a gente quer encontrar o plano tangente a essa função no ponto 0, 0. E aí, encontrando esse plano tangente, a gente vai verificar a aproximação linear, ou seja, a gente vai ver se realmente, ali nas redondezas do ponto 0, 0, a gente consegue aproximar nossa função através do plano que a gente vai encontrar. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente encontrar o plano tangente é encontrar as derivadas parciais da nossa função, a derivada em relação a x e em relação a y. Então, para encontrar a derivada em relação a x, a gente pode escrever essa função como 2x sobre 4y mais 1 mais 3 sobre 4y mais 1. Por quê? Aqui a gente vai ter uma constante, então a gente já sabe que a derivada é zero, não tem nenhum x envolvido aqui, né? E aqui a gente tem tudo isso que multiplica o x. Então, a derivada de algo que multiplica o x, por exemplo, 2x, é justamente aquilo que multiplica, né? 2 sobre 4y mais 1. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Para encontrar a derivada parcial em relação a y, a gente pode usar a regra do quociente. A derivada do de cima, como é uma constante em relação a y, a derivada vai ser zero, vezes o de baixo normal, então 4y mais 1, menos o de cima normal, 2x mais 3, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo em relação a y é 4. E tudo isso sobre o de baixo, 4y mais 1, ao quadrado. Então, essa derivada parcial em relação a y vai ser menos 4 vezes
2x mais 3 sobre 4y mais 1 ao quadrado. Agora, a gente tem que aplicar essas derivadas parciais no ponto 0, para a gente conseguir encontrar o plano, né? Então, a derivada parcial em relação a x no ponto 0 vai ser 2 sobre 4 vezes 0 mais 1, que é 2. Agora, a derivada parcial em relação a y no ponto 0 vai ser menos 4 vezes 2 vezes 0 mais 3 sobre 4 vezes 0 mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 12. O segundo passo é a gente encontrar o valor da função no ponto 0. Então, o valor da função normal aqui, sem derivar nem nada. Então, substituindo x e y por 0, a gente tem 2 vezes 0 mais 3 sobre 4 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 1, que é 3. E, por fim, o terceiro passo é aplicar na expressão do plano tangente. Vai ser z igual derivada parcial em relação a x vezes x menos o ponto que a gente está falando, então x menos 0, que dá o próprio x, mais a derivada parcial em relação a y vezes y menos 0, mais o valor da função naquele ponto, que é 3. Então, esse é o plano tangente a essa função no ponto 0. Agora, vamos verificar a aproximação linear nas redondezas desse ponto. A gente pode pegar, por exemplo, o ponto 0,1, 0,1, que é algo muito próximo do ponto 0, né? E aí, a gente vai verificar qual o valor da função nesse ponto e como fica se a gente substituir nesse plano aqui, para ver que realmente esse plano serve como uma aproximação linear ali nas redondezas. Então, o valor da função quando x e y são 0,1, como que vai ficar? 2 vezes 0,1 mais 3 sobre 4 vezes 0,1 mais 1. Isso aqui vai dar 3,2 sobre 1,4, que é mais ou menos 2,28. Então, esse é o valor da função, a função propriamente dita, no ponto 0,1, 0,1. Agora, vamos ver como fica se a gente substituir aqui no plano. A gente tem z igual 2 vezes 0,1 menos 12 vezes 0,1 mais 3. Isso aqui vai dar exatamente igual a 2, que é algo muito próximo do que a gente tem no valor exato ali da função. Então, realmente, nas redondezas do ponto de tangência, a gente consegue dar uma aproximada na nossa função usando o plano tangente. Para fechar, vamos ver esse exercício aqui. A gente tem uma função genérica, f de xy, que ela é diferenciável e a gente sabe que o valor dessa função, quando x vale 2 e y vale 1, é igual a 4. Beleza. Só que aí a derivada parcial em relação a x nesse ponto vale 2 e a derivada parcial em relação a y vale menos 1. Através disso, a gente vai ter que encontrar uma aproximação linear para estimar o valor da função quando x é 1,99 e y é 1,2. Então, a gente não tem a expressão da nossa função. A gente tem o valor dela naquele ponto e as derivadas parciais. Com essas informações, a gente consegue encontrar o plano tangente a esse ponto 2, 1, que é o ponto que a gente está trabalhando aqui, e com isso estimar o valor da função nesse ponto aqui que está nas redondezas do ponto 2, 1, porque 1,99 é muito próximo de 2 e 1,2 é muito próximo de 1, né? Então, a gente consegue estimar esse valor aqui. Então, para isso, a gente começa encontrando o plano tangente ao ponto 2, 1. Esse plano vai ser a derivada parcial em relação a x vezes x menos o x0, que é o valor de x aqui no ponto, né? Mais a derivada parcial em relação a y vezes y menos o y0, que é o y ali do ponto, mais o valor da função nesse ponto, que é 4. Então, isso aqui vai ser 2x menos 4, fazendo a distributiva aqui, menos y mais 1, a distributiva aqui, mais 4. Cortando menos 4 com mais 4, a gente tem
2x menos y mais 1. Esse é o plano tangente a essa função no ponto 2, 1. Agora, a gente sabe que esse plano é uma aproximação linear da nossa função nas redondezas do ponto 2, 1, certo? Então, com isso, com esse plano, a gente consegue estimar quanto vale a função nesse ponto aqui, 1,99, 1,2. Então, isso vai ser 2 vezes 1,99 menos 1,2 mais 1, que dá 3,78. Então, esse é mais ou menos o valor da função no ponto 1,99, 1,2, porque esse plano aqui é uma aproximação linear da nossa função nessas redondezas. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!